Tudo bom, pessoal? Voltamos para dar continuidade na matéria. Agora trabalhando com números decimais. Lá na página 215, página 215 é referente a essa matéria. Então, para aquele que ainda não teve oportunidade de ler, dê uma lida antes de continuar o vídeo, para que a gente possa entender melhor como funciona essa situação, ok? Bom, começando. Quando eu falo de frações equivalentes, ou de números decimais equivalentes, ele relata a mesma situação dos números fracionários equivalentes. Então, quando eu for olhar para uma fração equivalente, então vamos recordar aqui. Vamos colocar uma observação. Em vez de colocar recordando, revisando, vamos colocar observação. Observação. Se eu coloco lá para vocês 4 décimos e falo qual uma possível fração equivalente, você poderia só simplesmente, pensando nas frações equivalentes, multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Com isso, você vai ficar com 8/20. Tudo bem até aí? Só que acontece o seguinte, nesse momento, ele não está querendo só ver as frações equivalentes. Nesse momento, ele está procurando os decimais equivalentes. Então, se eu quero os decimais equivalentes, é mais oportuno que, em vez de estar multiplicando por 2, eu busque multiplicar por 10. Então, a equivalência da fração que eu vou sugerir, ou que eu vou criar, ela não vai ser especificamente aquela. Não esquecendo que esta fração e essa são frações equivalentes, ok? Mas no final das contas, ele quer os decimais. Se ele quer os decimais, vai multiplicar por 10. Então, nesse caso, esses números aqui vão assumir uma outra informação. 40. Opa. 100. Pronto. Essa com certeza são números decimais equivalentes. Se eu pego esse primeiro número aqui, esse primeiro número, e transformo ele em um número decimal, deixa eu mudar a cor ali que essa cor não ficou boa. Vou colocar uma cor um pouco mais escura. E transformo em um número decimal, fica como? Tem uma casa, tem um zero só, então é uma casa após a vírgula. Então fica 4,0. Esse é o número. O outro não, vai ser 2 casas após a vírgula. Então se eu for transformá-lo, ele vai ficar 40 com 2 casas após a vírgula. 2,0. Esses dois números são o quê? Iguais. Então, toda vez que eu trabalho com decimais equivalentes, vocês vão perceber que, diferente das frações equivalentes, que sai multiplicando, você, na verdade, só reajusta. Porque se você for parar para observar 0,404, ou seja, 400 milésimos, como que eu posso representar ele em fração? Nesse caso, se for representá-lo em fração, vamos colocar aqui, é igual a uma fração. Qual vai ser a fração que corresponde? 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. 400. Pronto. Então esse era equivalente. E o que aconteceu com ele de fato? Esse número foi multiplicado. Multiplicado por quanto? Por 10. Lembre-se que as frações equivalentes são uma multiplicação ou uma divisão por um fator específico, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse momento, como eu quero os decimais equivalentes, é como se eu só simplesmente ajustasse a quantidade de zero após a vírgula. Tudo bem?
Então, aqui é a relação ou a representação dos nossos decimais equivalentes. Aí vocês vão perceber que ele coloca alguns outros exemplos, mas todos eles estão balizados ou desenhados em cima disso. Continuando, então, vamos pegar o exemplo da página 216, tá? Olhem lá no livro de vocês, página 216, exercício número 16. O que diz o seguinte, eu já desenhei o quadrinho aqui e vou ler o que está no texto aqui. Diz o seguinte, o texto. O quadro contém a altura em metros de algumas pessoas. Quais são as pessoas? A primeira pessoa que ele coloca ali é Daniel, tá aqui Daniel. A segunda pessoa, Laura, Marcos, Carlos e Luana, tá? Coloquei só a primeira letra de alguns, esse aqui eu complementei para não confundir com aquele. Até poderíamos colocar para diferenciar a Laura. Vou colocar aqui um LA. Opa! Um LA. Pronto. Para Laura. E aí eu vou comparar as alturas. O que ele na verdade pede aí? Quais dessas pessoas têm a mesma altura? Bom, para verificar a mesma altura, eu tenho que localizar o número inteiro e os decimais, e os centesimais e a parte de milhão ou a parte milhar igual. Então, nesse caso, vamos colocar todos os números aqui. Vou pegar lá 1,80 e vou criar um critério. A grande situação é a vírgula. A vírgula é o mais importante. É que nem quando eu comparo unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Essa é a parte mais importante. Então eu vou sempre observar para essa característica. Então eu vou colocar a primeira, a segunda, a vírgula logo abaixo. O terceiro com a vírgula logo abaixo. O quarto com a vírgula logo abaixo. Um pouquinho mais. Pronto. E o último com a vírgula logo abaixo. Esses são os números. Primeira coisa que é fundamental você observar, observa que o inteiro é comum a todos eles. Se em algum momento eu tivesse que comparar quem é maior, quem é menor, eu teria que ter bastante cuidado com essa situação. Deixa eu fazer o seguinte, para ver se sobra espaço até para fazer uma comparação depois. Vou colocar um pouquinho mais para cá e vou diminuir. Pronto, tá lá. Ali estão os números. Pronto. Com essa relação, eu preciso agora observar aqueles que são iguais. Se eu comparo, se eu já verifico que eles têm uma certa interação, eles já estão quase completos, a única coisa para compará-los, eu colocaria a mesma quantidade de casa após a vírgula em todos os números. Como seria isso? Esse tem duas casas após a vírgula, esse tem duas casas após a vírgula, esse só tem uma. Então completaria com mais uma. Esse tem 3, esse tem 3. Então, calma lá. Eu vou colocar 3 casas após a vírgula em todos eles. Então, pronto. Está aqui. Todos eles estão com 3 casas após a vírgula. Qual deles é igual? Então, vou tentar colocar da mesma cor. Vou colocar aqui de azul. Esse e esse são iguais, ó. Pode reparar que eles são idênticos. Então, eu posso falar aqui. O Daniel e o Marcos, o nome é Marcos, né? Isso, o Marcos, eles são de mesma altura. Agora, quem mais? Existe mais algum? Sim, existe. Vou colocar em vermelho agora. Vermelho. Esse e esse também produzem a mesma altura. Laura e Carlos. Pronto, os dois produzem a mesma altura. Única pessoa que tem altura diferente é a Luana, a última. Tudo bem? Então perceba que a comparação é sempre você criar critérios que deixem eles semelhantes, se não iguais.
E aqui você pode reparar que eles tiveram uma pequena diferença. E esse ajuste que eu fiz, nada mais, nada menos, é que localizando os equivalentes dos decimais. Essa foi a característica, tá? Passando então adiante. Próximo slide. Próximo slide, comparação de números racionais na forma decimal. Bom, ali nós já fizemos alguma comparação, mas vamos verificar como funciona esse critério da comparação. Vou pegar alguns números decimais. 2,3, 2,03, 1,99, 1,3. Pronto. Peguei esses números aí. Observando esses números, como eu vou fazer a comparação entre eles? Primeira coisa para fazer a comparação entre números decimais, eu tenho que sempre compará-los na sua relação. Então, primeira coisa, eu vou igualar o número de casas. Tem duas casas, tem duas casas, agora tem duas casas, agora tem duas casas. Tendo esse ajuste, eu posso até comparar. Olha o que acontece. Após a vírgula, vamos colocar de outra cor. Após a vírgula eu tenho 30. Após a vírgula eu tenho 99. Após a vírgula eu tenho 0,3. Após a vírgula eu tenho 30. Isso vai ser importante para uma segunda avaliação. Por isso que eu quero deixar as mesmas casas após a vírgula, para poder também comparar o número que está após a vírgula. Só que em primeira instância, a minha prioridade vai ser sempre verificar o número inteiro. Tá lá, o número inteiro. 2, 1, 1. Então, nessa primeira comparação, eu já sei quem é maior, quem é menor. Então, vou colocar de forma crescente. Se eu vou colocar de forma crescente, eu coloco do menor para o maior. Então, um desses dois é menor. E esses já são os dois maiores. Então, vou começar com esses dois, avaliando quem de fato é o menor. Para verificar o menor, se o número inteiro é igual, vai ser aquele que possui o menor número após a vírgula. Então, o menor número aqui vai ser 1,3. Ou, melhor, é 1 inteiro e 3 décimos. Tá? Ou 1 inteiro e 30 centésimos. Tanto faz. Vocês vão perceber que essa linguagem não é uma linguagem que eu tenho costume de utilizar, porque com o passar do tempo, esses textos assim técnicos, a gente acaba nem utilizando com frequência. A gente acaba usando mais a linguagem popular, que seria 1,30, 1,3. O ideal é você trabalhar com a linguagem adequada. 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 30 centésimos. Esse é o ideal, ok? Continuando então. Continuando o processo, agora o próximo com certeza vai ser esse. Vou até colocar o sinal de desigualdade. Vou apagar. Então, esse é menor. Menor que quem? 1 inteiro e 99 centésimos. Ok? Agora nós vamos verificar o outro. O outro tem o mesmo número inteiro. Agora, em números após a vírgula, esse aqui é menor, então esse é o próximo. 2,3 centésimos. 2 inteiros e 3 centésimos. 2 inteiros e 3 décimos, ou 2 inteiros e 30 centésimos. Tudo bem? Então fiz a comparação entre os números, verifiquei a proposta de organização entre eles, em relação ao critério de existência do número. Cuidado, toda vez que eu comparo números decimais, é prioridade começar dos números do inteiro, do número natural que ele já possui, do número inteiro, ok? Vamos verificar aqui, vamos fazer um exercício da página 217. Diz o seguinte: escreva todos os números naturais
compreendidos entre 2,3, ou seja, 12 inteiros e 3 décimos, e 17 inteiros e 1 décimo. Bom, primeira coisa que eu tenho que verificar é como eu verifico esses números inteiros, ou números naturais. Então, vou para o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são quais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posso parar por aqui? Não, porque ele está com 12 inteiros aqui e mais alguma coisa. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 12 já está próximo, mas ainda não é 12. Por quê? Ele é maior que 12. Pode perceber que ele passa um pouquinho do 12. Então, os números que já começam a corresponder à resposta, 13, 14 também, porque ele vai ficar antes do 17 e alguma coisa. Então, 14 também, 15 também, 16 também e 17. Por que 17? Porque pode perceber que ele passou um pouquinho do 17. Agora, daqui em diante, 18, 19, reticências. Eles não compreendem a resposta. Então, qual vai ser a resposta de fato? A resposta serão esses números. Esta é a solução. Pronto, essa é a solução. Ok? Então perceba que com bastante calma a gente vai construindo a solução. Só que a gente tem que perceber ou observar a parte inteira do número. Vamos para uma próxima solução aqui. Na mesma página, exercício 22. Bom, tentem o exercício sempre, tentem o exercício antes, aí depois vocês assistam o que eu estou comentando. Vamos tentar esse exercício aqui. Das comparações abaixo, qual é a verdadeira? Bom, agora trabalhando com fração e número decimal. Você escolhe, ou você transforma tudo em fração, ou você transforma tudo em número decimal. Tanto faz. Eu, particularmente, eu prefiro a fração. O número decimal, dependendo do número que está dividindo, ele vai criar dízima periódica, uma repetição infinita. E nem sempre é tão fácil ver essa repetição. Ou para quem está iniciando, talvez seja um pouco complicado. Ok? Então, nesse caso, eu vou transformar esse número aqui em uma fração. Se eu vou transformar em uma fração, então, fato é, esse número equivale a qual fração? Uma casa após a vírgula, então é 10. Isso é maior que 4 décimos? Então, 4 décimos é maior que 4 décimos? Não. Se tivesse, por algum motivo, o sinal de desigualdade aqui igual, aí seria verdade essa solução, verdadeira essa solução. Não é verdadeira porque falta esta proposta, não tem essa proposta. Poderia acontecer essa proposta? Pode, tem situações que você trabalha com maior igual. Quando eu trabalho com número, a gente evita trabalhar com maior igual. No sexto ano, nós evitamos trabalhar com esse tipo de sinal. Mas com o passar do tempo, vocês vão perceber, principalmente iniciando ali no sétimo ano, vai aparecer esse símbolo. Ok? Nesse caso, então, essa sentença, ela é falsa. E eu estou procurando as verdadeiras. A primeira não deu certo. A segunda, vou comparar. Lembre-se, quando eu comparo esse aqui é denominador unitário. Quando eu comparo frações, eu prefiro comparar as frações com o mesmo denominador. Então eu faria o quê? Eu transformaria os dois denominadores em 2. Bom, para o 1 virar 2, é só multiplicando por 2. Então, o equivalente a 1 sobre 1 é 2 sobre 2. E o outro mantém. Com isso, 2 sobre 2 é menor que 1 sobre 2? Se você for reparar com bastante cuidado, deixa eu apagar um pedacinho aqui.
se você for reparar com bastante cuidado, não é igual. Não, ele não é menor. Ele não é menor. Ah, professora, se eu não estou conseguindo entender essa parte aí não. Então faz o seguinte, ó. Cria uma situação diferente. O 1 inteiro você já sabe o que é. Agora, quem quer 1 dividido por 2? 1 dividido por 2. Professor, mas você não ensinou divisão ainda. Então a comparação com fração vai ser mais interessante para você. Mas se você já sabe fazer divisão entre números decimais, é interessante. Olha lá. 1 dividido por 2. Que número multiplicado por 2 é igual ou maior que 1? 0. 0,2, 0, subtrai 0. Agora, tem como continuar a conta? Tem, se colocar uma vírgula. Opa, errei aqui, hein? Deixa eu corrigir. 1. E se eu continuar infinitamente com 0? Não, não vou continuar infinitamente com 0. Eu só simplesmente, na hora que eu coloco a vírgula, eu acrescento um 0. Agora sim, que número multiplicado por 2 dá 10? 5. Então isso aqui vai subtrair 10, resta 0. Então no final das contas, a desigualdade é 1 é menor que 0,5? Então no final das contas, a desigualdade ficou 1 é menor que 0,5? Falsa. Teria uma outra proposta? Tem. Vou colocar mais ao lado aqui para vocês. Vou reduzir essa situação aqui para ficar mais fácil de eu ajustar. Vou reduzir mais aquela ali também. Deixa assim mesmo. Não vou ficar mexendo muito não. Só mais uma alinhada nesse aqui. Pronto. Tá bom assim. Bom, olha lá. Fiz a divisão, tá aí. Agora, qual seria uma proposta também muito interessante? Se você observasse assim, ó. O 1 tá ali. Agora, quem que é 1/2 e eu quero em base decimal, ou seja, eu quero que a base agora seja 10. Por qual número multiplico eu o 2 para virar 10? Vezes 5. Então lá em cima também vai ser vezes 5. Com isso, fica 5 décimos. 5 décimos, acredito que não é muito difícil transformar em número decimal. Ele vai ficar quem? Esse número. Perceberam? Então é uma outra saída. Saída tem muitas. Não tem como, vocês vão perceber que é impossível eu criar um número de vídeos aqui que eu vou conseguir falar de todas as saídas que existem. Não vou conseguir falar. Vou falar de algumas delas. Estou falando de algumas delas, sempre vinculada ao que o livro trabalha, para poder não intensificar muito o conhecimento ou intensificar muito a informação e você acabar ficando perdido. Ok? Continuando. Vai continuar a desigualdade agora, verificando se é verdadeiro ou falso. Aquela ali já é falsa, né? Ó. Essa daqui é falsa. Falsa e falsa, ele quer a verdadeira. Então vou fazer essas duas agora para verificar se vai ter alguma que seja verdadeira ou se todas são falsas. Então vou verificar essa daqui agora. Primeira coisa que eu faço para verificar essa daqui, percebo que na parte do inteiro é 0. Então até então elas são iguais. Agora eu vou comparar aqui. Aqui tem 40 centenas, aqui tem 31 centenas. Quem de fato é maior? O 40. O 40 é maior. Mas lá está dizendo o seguinte, ó. 40 centésimos, 40 centésimos
é menor que 31 centésimos. Não é verdade. Essa já é falsa diretamente, tá? Então, essa já deu para fazer a leitura bem mais rápida, porque elas têm a mesma quantidade de casa após a vírgula e elas fica fácil de ser comparado. Agora, vamos para o próximo. Essa daqui, ó, 2 é maior que 1,9, ou seja, 1 inteiro e 9 décimos. Bom, primeira coisa, eu ajustaria as casas após a vírgula, agora sim. Mas não precisa, professor, porque se você simplesmente pega ali o fator que antecede e verifica, o 2 já é maior que 1. Puxa vida, é verdade. Eu não tinha nem reparado. Eu tão habituado a complementar primeiro, depois avaliar, acabei fazendo assim. Mas se você já percebeu que o 2 é maior que 1, é fato, esse vai ser maior. Então esse já é o verdadeiro e a única alternativa verdadeira. Ok? E se você quisesse transformar em fração, poderia? Poderia. Qual fração ficaria esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui ficaria 20 dividido por 10. Ué, por que 20? Porque eu peguei tudo. E o próximo? 19 dividido por 10, porque é uma casa após a vírgula. Quem é maior? Quem tem o maior numerador. Lembra disso? Então, cuidado, tá? É mais uma proposta aí. E conforme a gente vai falando, vocês vão percebendo que vai surgir muitas outras propostas. Por isso é fundamental que vocês revejam os vídeos se vocês julgarem necessário. Ou até mesmo os vídeos que eu postei da Olimpíada. Por quê? Porque eles vão direcionar vocês para uma outra visão. É sempre oportuno vocês perceberem que a matemática ela é muito completa. Ela tem muitas soluções. Você só tem que pegar uma solução que você acha mais adequada, se tem mais facilidade e trabalhar com ela. Sem medo, ok? Continuando então, próxima informação, reta numérica. Coloquei um exemplo de uma reta aqui. A reta numérica, no meu caso, ela está mostrando os números naturais, mas eu quero os números decimais. Então vou fazer o seguinte. Quando eu vejo os números decimais, o que de fato acontece? Um zoom na informação. Então tá lá, ó. Eu dei um zoom na informação aqui, ó. Tá lá. Eu dei o zoom entre o 11 e o 12. Vocês perceberam que tem um monte de risquinhos ali, ó? Um monte de risquinhos? O que esses risquinhos significam? Ó, um risquinho, 2, 3, 4, 5. O 5 já fica grandão. 6, 7, 8, 9 e o 10 vira o 12. O que são esses risquinhos? Então pensa assim, ó. Se eu coloco lá o número 11 e o número 12, quem está entre eles? 11, opa, deixa eu tentar fazer menorzinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê certo. 11, qual vai ser o próximo número depois dele? 11,1, ou seja, 11 inteiros e 1 décimo. Vou fazer até mais fininha a fonte aqui. Deixa eu apagar de novo. Então, o primeiro vai ser 11, porque é 11,0. Lembra lá? 11,0. O próximo, 11,1. 11 inteiros e 1 décimo. 11,2. 11,3. 11,4. 11,5. Pode perceber que está aumentando um pouquinho o número. O número ele está aumentando de pouco em pouco. Está aumentando bem pouquinho. Aonde está esses números aí? Esses números, se eu pego aqui, seleciono, vou tentar ver se eu consigo fazer. Vamos lá.
e diminuo eles, ó. Vou diminuir bem pequenininho. E vou colocar eles aqui, ó. Ainda ficou grande, ó. Tá maior que a linha lá. Vou tentar diminuir. Vamos ver se vai dar certo. Diminuí ele e coloquei ele aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o zoom. Ferramenta, lupa. Ah, o número não apareceu como eu queria. Ele ficou todo juntinho. Mas no final das contas, o número aqui, ó, o primeiro é 11,1. 11,1, ou seja, 11 inteiros e 1 décimo. O próximo, 11 inteiros e 2 décimos. 11 inteiros e 3 décimos. 11 inteiros e 4 décimos. 11 inteiros e 5 décimos. 11 inteiros e 6 décimos. 11 inteiros e 7 décimos. 11 inteiros e 8 décimos. 11 inteiros e 9 décimos. Aí, 11 inteiros e 9 décimos, aí vem o 12. Tudo bem? Então lembrem-se, toda vez que eu trabalhar com esse tipo de informação, a grande situação será a forma que o número vai se comportar, tá? Tá lá, ó, essa é a ordem. Só que nessa ordem que eu coloquei, pode perceber que eu só coloquei até a metade do 11 aqui, ó. Só até a metade dele. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 1, 2, 3, 4, 5 posições. O 11 já é o tracinho grande. Tudo bem, isso é vendo na régua. E conforme você aumenta a régua, você vai vendo um número menor de números naturais ou maior, dependendo. Então lembre-se, é infinito isso aqui. Essa é a característica. Bom, com isso eu vou dar uma olhada mais em uma comparação, antes que eu me esqueça. Aqui. Digamos que eu queira comparar esses números, maior ou menor. É sempre importante você trabalhar com os números decimais fazendo essa comparação. A gente fez a comparação de fração e agora nós estamos fazendo a comparação de números decimais. Então, nesses números decimais, quem vai ser o maior? Agora nós vamos colocar de forma decrescente. Ou seja, do maior para o menor. Decresce, vai diminuir. Qual deles é o maior? Todos eles têm a mesma quantidade de valor inteiro. Agora, qual deles é maior? Lembre-se, se existe repetição, significa que no final das contas eu tenho quantos números? Eu tenho o número aqui, 1,8, ou seja, 1 inteiro e 8 décimos. Eu tenho aqui o 1,08, ou seja, 1 inteiro e 8 centésimos. Então, para ficar todo mundo igual, 80 centésimos e 8 centésimos. Agora, quem é maior? Já dá para ver. E esse último aqui, que é 1 inteiro e 8 milésimos. Então, complementando aqui também, olha como que vai ficar. Todos eles têm um inteiro. Esse aqui é 800 milésimos, esse aqui é 80 milésimos, esse aqui é 8. Então, o fato é, quem é o maior? O 800 milésimos. Ele é maior que o 80 milésimos, que é maior que o 8. Pronto. Uma forma de comparação também. Tudo bem? Então, sempre nos exercícios, quando buscar comparação de números decimais, você tem que verificar como o número está se comportando. Mas nunca pode perder o foco. Sempre que eu for trabalhar com isso aí, talvez a forma mais interessante de você observar, algumas vezes voltar, retomar, são as frações. As frações, elas nos ajudam muito. Elas não são tão simples, mas elas nos ajudam muito. Tanto que na correção da tarefa de vocês, eu percebi alguns erros em adição de fração, alguns problemas que eu vou fazer revisão em cima disso, para tentar fortalecer, melhorar, detalhar um pouco mais a informação para vocês. Ok? Nesse momento, essa informação. Depois, nas próximas aulas, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho melhor essa ideia para aprofundar, para melhorar o conhecimento de vocês. Tendo dúvida, continua à disposição, manda lá no
no AVA e a gente vai conversando e vai tentando se ajudar. Ok? Um abraço, bons estudos para vocês. Até mais.